Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus vieram e começaram a discutir com Jesus. E para pô-lo à prova, pediram-lhe o sinal do céu. Mas Jesus deu um suspiro profundo e disse: Por que esta gente pede um sinal? Em verdade vos digo, a esta gente não será dado nenhum sinal. E deixando-vos, Jesus entrou de novo na barca e dirigiu-se à outra margem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Tem um ditado que diz que o pior cego é aquele que não quer enxergar. Os fariseus, embora conhecedores da lei, dos profetas, de Moisés, não acreditavam que Jesus era o Messias, que Jesus era o Filho de Deus. Apesar de todas as profecias, eles continuavam não acreditando, apesar de tudo que Jesus já havia realizado até aquele momento, apesar da sua pregação, eles não acreditavam. Jesus, ele é bem objetivo, nos leva a entender que não devemos jogar pérolas aos porcos. Você não deve perder tempo com a pessoa que está fechada e obstinada em permanecer na ignorância. A pessoa que está obstinada em permanecer na ignorância, ela tem um coração fechado, duro, petrificado, extremamente orgulhoso. Nós vemos isso no Evangelho de São Lucas, no capítulo 16, naquele diálogo entre o rico lá do inferno e Abraão. Jesus conta que um rico, um homem que dedicou toda a sua vida em acumular tesouros aqui na terra, nunca partilhou com ninguém, nunca acumulou nenhum tesouro na eternidade, não dava nem as migalhas da sua mesa para o pobre Lázaro, leproso. Eis que os dois morreram, Lázaro foi para o céu e o rico ficou no inferno. E lá o rico grita: Pai Abraão, pede para que Lázaro vá na casa do meu pai para alertá-los, e eles não venham para esse lugar horrível que eu estou. E aí Abraão diz: eles já têm a lei e os profetas, eles já têm Moisés e os profetas, eles que acreditem na lei dos profetas. E aí o rico, tentando ainda argumentar, ele disse: mas se Lázaro levantar dos mortos, eles vão acreditar. E aí Abraão diz: se eles não acreditam na palavra, se eles não acreditam na lei de Moisés e nos profetas, ainda que o morto se levante, eles não acreditarão, porque o pior cego é aquele que não quer enxergar. Eles não acreditarão. Você já conheceu pessoas assim? Pessoas que ainda não acreditam em Deus, pessoas que argumentam, eles criam 1000 argumentos, você fica ali tentando, e a pessoa está fechada. Quem tem humildade e quer acreditar, é como aquele centurião romano lá de Mateus capítulo 8, que diz: Senhor, eu não sou digno de que entre em minha casa, mas dizei uma só palavra, e o meu empregado será curado. Mas eu acredito que todos nós aqui temos certeza de que Jesus é Deus, de que Jesus é Salvador. Mas daí eu trago um questionamento para a nossa vida: qual é a verdade? Eu disse para vocês que o pior cego é aquele que não quer enxergar a verdade que está na sua frente. Qual é a verdade que Deus vem revelando sobre você mesmo e que você não tem coragem de admitir e de assumir? Nós vemos na primeira leitura que Deus aponta e coloca o dedo na ferida de Caim. Abel, o primogênito,
ofereceu a melhor oferta. Mas Caim, em sua oferenda, ofereceu aquilo que não agradava a Deus, e diz que Caim encheu-se de cólera e seu rosto tornou-se abatido. Então, Deus foi até Caim e disse: por que estás cheio de cólera e andas com o rosto abatido? Porque a inveja é nada mais, nada menos do que um sentimento de tristeza em relação ao sucesso do outro. Quando o outro tem um sucesso, quando o outro tem algo, você fica triste. E Caim ficou triste com o sucesso do irmão, porque Deus se agradou com a oferenda do irmão, e ficou abatido. E Deus pergunta: por que anda com o rosto abatido? É verdade que se fizeres o bem, andarás de cabeça erguida, mas se fizeres o mal, o pecado estará à porta espreitando-te. Se fizeres o mal, o pecado estará à tua porta espreitando-te. Mas Caim não aceitou a verdade que estava diante dele, chamou o irmão para o campo e, movido pela sua inveja, atirou-se contra o irmão e o assassinou. Se nós não abrirmos os olhos diante do que está à nossa frente, da verdade que se apresenta a nós, do que Deus nos revela, para definitivamente tomar as providências necessárias, esse pecado, esse mal, esse vício que está, talvez você nem dê muita importância para ele, mas ele pode te levar a fazer coisas que você talvez nunca faria, não imaginaria que fosse capaz de fazer. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha casa, mas dizei uma palavra. A palavra de Deus, quando você a lê, se você lê a palavra de Deus, se você tem intimidade com a palavra de Deus, com os mandamentos de Deus, ela toca você, ela revela em você o que precisa com urgência ser transformado na sua vida. Ou você ignora, ou você finge que não viu, passa despercebido, entra por um ouvido e sai pelo outro. É por isso que quando a pessoa vem falar assim: nossa, padre, a sua pregação foi maravilhosa, eu não me iludo. Porque se você diz que a pregação foi muito boa e não mudou nada na sua vida, você está falando isso só para minha vaidade, e eu não me iludo. Mas agora, se você disser: padre, depois daquela pregação eu parei de fazer isso que eu fazia, eu parei com esse vício, eu me confessei, eu me converti, ainda assim, para não me vangloriar, eu vou dizer: glória a Deus que me usou como instrumento para tocar o coração dessa pessoa. Mas até quando nós vamos ficar negando as verdades que Deus apresenta sobre nós mesmos? Porque temos o coração impiedoso. Peçamos a graça de que Deus não nos deixe obstinados na ignorância, mas revele sobre nós mesmos o que precisa ser transformado. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.